Seja bem-vindo a esta videoaula Photoshop CS6, aula 15, trabalhando com camadas. Meu nome é Ricardo, é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula. Quando eu crio um novo arquivo aqui no Photoshop, cujo conteúdo é branco, eu vou dar um OK. Reparem, então aqui vou clicar na palheta aqui, camada aqui na barra dos painéis. Reparem que o plano de fundo vem com cadeado, quer dizer que é a camada, o fundo aqui está travado. Da mesma forma, se eu criar um novo arquivo cujo o plano de fundo é a cor que está aqui no seletor de escolha de cores plano de fundo, também aparece com um plano de fundo travado. Posso também criar um novo arquivo cujo fundo aqui é transparente, onde aparece esse fundo aqui xadrez, esse fundo quadriculado, e a camada aparece destravada. No primeiro exemplo aqui, que o fundo é branco, se eu der 2 cliques na camada, aparece então uma caixa de diálogo nova camada, renomeando aqui como camada 0. Vou dar um OK e ele destrava a camada. Da mesma forma, a camada aqui que está com plano de fundo com a cor preta, se eu der 2 cliques, também aparece aqui a caixa de diálogo nova camada, renomeando a camada camada 0. OK. Então ele destrava a camada. Quando eu também abro um novo arquivo, vou abrir aqui uma imagem. Então tem a imagem aqui de um jardim aqui, gramado e a roça. Então repare também que o plano de fundo está travado, a imagem, então ele vem travado, para até evitar de cometer alguma transformação aqui, mas de qualquer forma, mesmo mexendo ou fazendo edição da imagem, dá para se reverter. Então aqui eu posso tanto dar um clique para deixar a camada como 0, e também posso duplicar aqui, faço uma cópia e preservo o fundo, que é o ideal quando a gente traz uma imagem, mesmo com o plano de fundo travado, a gente faz a cópia desse fundo, ela está travada, eu posso então até não visualizar ela aqui, clicando no ícone do pequeno olho aqui. De qualquer forma, tenho ela aqui e posso fazer a edição nessa cópia. Tem uma imagem aqui da bandeira do Brasil. Esse é um arquivo aqui que eu puxei aqui da web, então o nome do arquivo é bandeira JPG, com visualização aqui de 66,7%, está em RGB. Vou mudar aqui para CMYK. Então, com o arquivo na tela, vem aqui em imagem, modo de cor, vou clicar aqui em CMYK. Aí ele aparece uma caixa que vai converter pelo modo de cor que eu estou trabalhando, e vou dar um OK. Pois bem, reparem também aqui na paleta camadas, que o plano de fundo, que é a própria bandeira, também está travado. Então a gente vai aprender a trabalhar aqui com as camadas
a partir desse arquivo, né? Então a gente vai reproduzir essa bandeira aqui no Photoshop. Então a gente vai ver que o ideal aqui no próprio Photoshop é trabalhar com camadas, né, para cada objeto, né, que a gente for desenhando ou montando, né, no próprio arquivo. Então vou utilizar o próprio arquivo da bandeira e reproduzir ele. Então eu vou primeiramente aqui nesse ícone do rodapé, aqui esse primeiro, esse quadradinho aqui com uma orelhinha, e vou clicar e ele me aparece aqui. Então cria uma nova camada. A gente percebe que ela está ativa porque ela está com uma coloração diferente, né? Ela está azul e o plano de fundo da cinza. Da mesma forma, se eu clicar no plano de fundo, ele fica azul, que ele está ativo, e a outra camada então está desativada, mas eu consigo visualizar porque o ícone, né, do olhinho está aqui, ó. Então eu até posso também desligar, né, a camada, quer dizer, para mim não visualizar, aperto em cima do olho. Então se eu quiser visualizar a camada, né, clico em cima do olho. Então vou aqui na barra de ferramenta, vou clicar na ferramenta conta-gota, clico aqui, né, no fundo da bandeira verde. Então a cor de primeiro plano fica verde aqui no seletor de cores. Posso preencher com o balde de tinta ou simplesmente clicando em Alt Delete aqui, ó. Então já fiz o fundo aqui da bandeira. Vou clicar aqui no olho para mim não visualizar a camada 1, que é o fundo da bandeira. Vou criar aqui mais uma nova camada. Repare que ela vai aparecer aqui na parte de cima, ó, camada 2, e vou desenhar o losango. Então eu vou minimizar aqui a paleta camada, vou aqui na ferramenta laço poligonal e lembrando, né, que a camada que eu vou desenhar o losango é a camada 2, ó. Então vou clicar e desenhar aqui o contorno aqui do losango com a ferramenta laço poligonal. Vou novamente na caixa de ferramentas, seleciono conta-gota, me mudo então para amarelo e clico em Alt Delete, ou também posso vir aqui no balde de tinta. Então selecionei aqui o losango, aliás ele está selecionado, e fiz o preenchimento então do amarelo. Vou selecionar, ó, clico em qualquer ferramenta aqui de seleção, a primeira aqui, e selecionei e vou clicar no ícone aqui para mim não visualizar o losango. Vou criar mais uma nova camada, vindo aqui no rodapé, clico, crio mais uma camada, qual eu vou fazer, né, o círculo da bandeira. Então agora selecionei aqui a ferramenta elipse. Então para me desenhar esse círculo, clico aqui em Shift, ó, e venho arrastando de forma que ele vem proporcional. Reparem que fica fora a seleção. Então uma maneira prática de fazer o círculo aqui, ó, é puxar linhas guias das réguas de forma que eu faço aqui uma cantoneira, né, uma linha
vertical em outra linha horizontal, e a partir do canto aqui esquerdo superior, ó, vou clicar e apertar o Shift para mim fazer então esse círculo aqui no tamanho exato. Ainda estou com a camada agora 3 selecionada. Vou novamente na ferramenta aqui, conta-gota, clico aqui no azul da bandeira. Reparem que a camada então está selecionada, tenho a seleção que eu fiz aqui do círculo, e vou clicar em Alt Delete para pintar ele, ó. Novamente vou desselecionar tanto a camada e dar um clique aqui em cima para desselecionar. Agora vou, né, desenhar essa faixa. Essa aqui eu posso até vir aqui com a ferramenta varinha mágica, só que como eu tenho o texto em verde aqui, ele não vai me selecionar por completo, e da mesma forma, né, a ferramenta aqui seleção rápida. Então reparem que às vezes não é tão prático usar uma ferramenta de seleção. Então eu vou criar aqui então mais uma camada, vai estar a camada 4, que eu vou desenhar a faixa. Então eu vou utilizar então a ferramenta caneta. Então essa é uma nova forma da gente fazer aqui uma seleção ou desenhar uma área. Então clico no finalzinho aqui da faixa, na parte de cima, e venho arrastando esse ponto de controle e desenho aqui essa faixa aqui, ó. Ele está azul porque está azul o primeiro plano, e também está aqui na caixa de opção como preenchimento, ó. Vou tirar o preenchimento para ficar só a linha, para mim poder visualizar. Então dei o primeiro clique, o segundo arrastei para mim fazer a curvatura, o terceiro fiz a curvatura, venho novamente aqui no quarto clique, ó, vou arrastando e de forma que eu contorno e faço a faixa. Repare aqui que ele criou, né, uma camada aqui com a forma, né, criou na própria camada que eu tinha, né, com uma outra camada aqui, ó. Então ele em cima dela mesmo criou aqui a camada com a forma, porque isso aqui é um objeto, né, diferente. Então agora sim, ó, vou aqui no preenchimento, eu vou deixar aqui com a cor sólida, né, ou cor chapada. Ele fez o preenchimento aqui da faixa aqui da bandeira. Vou clicar no olho aqui para mim fechar, ó, para mim não visualizar, só visualizar então o plano de fundo, que é a própria bandeira. Vou aqui na ferramenta texto, dou um clique em qualquer lugar aqui, ó, ele me cria uma outra camada, e reparem que tem
uma letra T aqui, quer dizer que eu estou pintando, aliás, estou fazendo então agora um novo objeto que é texto. Vou permutar aqui as cores, ó, para primeiro e segundo plano o branco, para já ficar o texto branco a hora que eu digitar aqui. Então vou digitar ordem e progresso. Estou com ela selecionada, vou deixar ela aqui não tão pesado, seleciono e clico aqui em regular. Depois vou deixar aqui um bold, ó, um pouquinho mais pesada, não tanto quanto a primeira. Então eu já tenho digitado aqui, ó. Posso deslocar porque ele está na camada, né, uma camada independente com objeto texto aqui, ó. Cliquei novamente na ferramenta texto, né, porque ainda estou na camada aqui que eu digitei ordem em progresso, e vou aqui na barra de opções, onde eu posso, né, dar uma distorcida aqui no texto, ó. Então aparece uma caixa de diálogo distorcer texto, clico aqui em arco e vou deslocar a caixa aqui, porque lá e vou ajustando aqui, ó. Vou trazer o texto um pouquinho mais para baixo, é que eu vou contornando, né, o quanto eu vou distorcendo aqui, fazendo a curvatura. Eu acho que aqui tá bom, se não for a gente mexe novamente. Vou dar um OK. Com o texto selecionado aqui, vou aqui na ferramenta mover e dou um clique em Ctrl T, né, para mim poder inclinar o texto e ver se tá mais ou menos aqui ou dentro, né, dessa inclinação aqui, ó. Vou dar um Enter, dou um Ctrl T novamente, para a tecla Shift eu vou, né, reduzindo aqui. Depois posso ajustar para ver se está na medida. Então depois que eu fiz o texto, né, ajustei aqui na curvatura, vou só selecionar novamente, né, o círculo aqui com a cor e mais selecionar aqui a bandeira, ó. Clico em cima do texto, ele é editável, né, mesmo com as transformações que eu fiz, ele é editável. Daí vou mudar a cor dele aqui. Então vou pegar conta-gota, vou selecionar o fundo aqui, ó, para pegar a cor do azul. Vou selecionar a bandeira base aqui, ó, e agora sim seleciono o texto e dou um Alt Delete, ó, para mim preencher então com a cor verde. Então depois, né, do texto pronto e colocado a cor, vou clicar agora aqui no fundo, que é a bandeira base, clicar no olho para mim poder visualizá-la.
Vou deselecionar, né, o círculo aqui azul. Vou deselecionar também a faixa branca e também o texto. Agora, como base, eu só tenho então a bandeira. E vou clicar aqui na nova camada. Ela apareceu aqui como número 4, mas eu vou deixar ela lá em cima por último. E vou criar, né, uma das estrelinhas aqui. Com as estrelinhas, então eu vou ampliar a tela aqui, ó, dar um zoom, Ctrl mais, e vou pegar uma estrelinha maior aqui, ó, para mim desenhar. Vou até a barra de ferramenta, vou permutar aqui com as cores padrões, clicando aqui no ícone, para mudar para preto e branco, e permuto, né, como branco, cor de primeiro plano. Aqui na barra de ferramenta, venho aqui na ferramenta polígono, clico, e na barra de opções, venho aqui em cima e deixo ela com 5 lados. E aperto o Shift e faço aqui, né, um tamanho aqui proporcional. Ctrl T, que eu vou girar e deixar ela aqui, né, com o bico aqui em pé. Dou um Enter para fixar. Então, com essa ferramenta, construir aqui uma forma, né? Reparem que aqui na paleta camada aparece polígono 1 e mais uma marcação. Então isso aqui é um desenho que eu estou criando aqui com os demarcadores. Então ele já está preenchido de branco, né, e o contorno dele com a linha. Então, para mim editar ele, venho aqui, né, na barra de ferramentas, vou clicar aqui no ícone aqui, ó, adicionar a ferramenta, adicionar ponto de ancoragem, e clico em cima da linha, ó, e ele me cria novos pontos nessa forma. Venho aqui na barra de ferramenta e pego a seleção demarcadora aqui, ó, essa de cor branca aqui, seleção direta, e vou deslocar ele para dentro aqui, ó, para dentro do polígono. Aqui eu vou criar uma estrela. Então adicionei pontos e agora estou deslocando eles de lugar. Novamente aqui na ferramenta de marcadores, agora converter em pontos. Então venho aqui em cima, dou 2 cliques, ele me deixa as linhas retas, ó. Então eu fiz a estrela, e para mim ajustar aqui a estrela, estou centralizando mais ou menos aqui na área, ó. Então isso é uma forma também de criar desenho aqui dentro do Photoshop. Dá mais uma ajustada. E termino aqui, né, a edição, né, dessa estrela aqui. Vou diminuir um pouquinho a tela, ó. Vou dar um Ctrl T para mim diminuir o tamanho. E aí eu vou colocando ela, né, em cima aqui da base. Aliás, ajustando em relação ao plano de fundo aqui, ó. Que eu só tô, né, com o plano de fundo ligado aqui com o ícone do olho, e agora a camada do polígono, que é a estrelinha. Então, a partir dessa primeira,
eu simplesmente arrasto a camada até aqui, ó, para duplicar a camada, e com a ferramenta aqui, ó, seleção de demarcador, vou deslocando, né, para outro ponto aqui do círculo azul, onde tem a estrela, e assim vou fazendo, arrastando e duplicando a camada, e vou deslocando as estrelas e depois ajustando no tamanho. Então dou um Ctrl T, aperto o Shift e vou diminuindo. Então, para melhor visualizar, a gente, com a ferramenta Zoom aqui, ó, a gente vai ajustando, e assim vou fazendo, né, com as outras estrelinhas aqui, ó, e ajustando mais ou menos no tamanho delas. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gosta de matemática, convido a você conhecer o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho textos, estudos, vídeos, curiosidades, né, sobre matemática, e também a divulgação dos livros de minha autoria. Os livros Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, O Triângulo Retângulo e Estudo de Sequências Numéricas. Também convido a visitar, né, a fanpage Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho posts, né, sobre curiosidades sobre os números primos. Muito obrigado e até a próxima.